Foi. Foi? Sim. Cadê o Rebelo? Já vou! E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente trouxe de novo o Danilo Ávila aqui para conversar com a gente sobre um outro tema. Num outro vídeo ele contou pra gente sobre o escândalo da apresentação da Tannhäuser de Wagner em Paris, e no vídeo de hoje ele vai falar de um outro escândalo, o famoso escândalo da sagração da Primavera de Stravinsky em sua apresentação em Paris em 1914. Danilo, antes de entrar na questão desse escândalo, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos balés russos em Paris no início do século XX. Como que era essa questão? Paris, primeiramente, desde o século XIX, dependeu muito da produção artística estrangeira, vamos dizer assim. E com os balés russos não seriam diferente. Você tem uma produção muito grande na Rússia que vai encontrar um espaço ali em Paris, principalmente pela atuação dos balés russos de Sergei Diaghilev. E foram, na verdade, um negócio, né? Inclusive lucrativo, não? Com certeza, os balés russos, quando chegam à França, eles trazem todo um componente humano, Anna Pavlova, George Balanchine, que traz um dado exótico para o balé francês que estava muito viciado na época. Então você tem reinterpretações de peças como Giselle, que na figura do Nijinsky dão vida àquela peça que no balé russo já estava um pouco mais estancado. Agora, quem vai capitanear essa empresa é o Sergei Diaghilev. Foi bom você ter citado o Diaghilev. Fala um pouco dessa figura. Ele é uma espécie de dandy. Dandy, para quem não sabe, é uma figura que se apega às artes de uma maneira desinteressada, como um diletante. No entanto, ele faz desse diletantismo uma empresa. Esse dandismo do Diaghilev tinha um componente libertador do ponto de vista da moral, que trazia uma série de complicações e ao mesmo tempo possibilidades para alguém que estava querendo inovar no cenário musical francês. Já que você citou a França, fala um pouquinho da situação da França então nesse período. Verticalizando no caso de Paris, tinha um conflito cultural pujante ali. Você tem a cidade-luz, metrópole por excelência, mas que ao mesmo tempo vem perdendo espaço enquanto metrópole devido à corrida imperialista, devido às suas metrópoles. Próprio Nova York, Londres começam a... E começam a explorar a Índia, a África, todos esses espaços onde tem uma cultura outra a se dialogar, a se conflitar, assim. Então, na verdade, esse exotismo, esse exótico, ele é um produto em última análise também. Produto que vem para integrar a cultura, mas também que cria conflitos. E qual é esse exotismo, então, que o Diaghilev tem para vender nesse momento? Ele traz a marca da Rússia pagã, tanto na dança do Nijinsky, quanto na música do Stravinsky. Você vê uma pulsão rítmica muito forte e uma apropriação da dança russa que conflita diametralmente com a disposição do balé, a disposição atlética, a disposição a negar a força da gravidade através dos grandes saltos. Então você vê pessoas atadas ao chão, todo um balé dentro da sagração da primavera, que a gente está falando aqui agora, que vai negar a ideia de civilização. É muito interessante você trazer isso, porque afinal de contas existe esse jogo, né, das pulsões com a questão da civilidade, ou melhor dizendo, da civilização, né? Essa pulsão, esse jogo, esse entristecimento da civilização, junto com a liberdade que essa mensagem desses balés Diaghilev trazem, eles estão no cerne do que seria esse escândalo? Podemos dizer que sim, porque por um lado você tem uma empresa muito bem estruturada do ponto de vista da publicidade, vendendo um produto que é aceito pelas elites.
Por outro lado, você tem um dado ali que conflita diametralmente. Então, traz um elemento ambíguo em que provocação e publicidade moram na mesma obra. Assim. Isso vende. Isso vende. Mas a gente não pode dizer que vendeu imediato. Assim. Você tem um componente de choque ali muito grande, que não vai ser assimilado de imediato, mas com as reconstruções históricas dessa recepção. Afinal de contas, esse é um dos escândalos mais bem documentados da história do teatro musical. Ele é tão bem documentado e tão significativo que ele até é um dos pontos de partida para o Eckenstein no livro dele, Sagrações da Primavera, né? Que é inclusive base do seu trabalho, base de um dos artigos que você escreveu pra gente, né? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Para o historiador Modris Exter, não há nada de acidental dentro do balé que foi apresentado em 1913, A Sagração da Primavera. O historiador ele recupera uma relação traçada entre o Sergei Diaghilev e o Wagner. Para ele, Sergei Diaghilev tenta propor uma outra obra de arte total, onde no balé ela resolveria seus conflitos que antes no teatro não conseguiria resolvê-los. E com isso, adiciona um componente a essa obra de arte total, o público. E o Eckenstein traz uma questão interessante, né, desse paralelo entre o jogo de vida e morte da narrativa da própria Sagração da Primavera com as questões de pulsões de vida, de liberdade e aniquilamento que irá traçar a história europeia a partir de então. O que você pode trazer pra gente desse cenário? Você tem primeiro a narrativa no interior do balé. Trata-se de um ritual de sacrifício, onde uma virgem deve ser sacrificada para que a primavera aconteça. A dualidade morte e vida mora ali. Para além disso, havia uma publicidade antecipada que divulgava que pela primeira vez os franceses iam experienciar a verdadeira arte, a grande arte russa. Então criava um conflito de culturas, não só por conter um elemento ritual dentro da obra, mas por haver uma publicidade em que ela se declarava como a verdadeira arte a ser tida como séria. Ou seja, um desejo de conflito dentro do próprio coração da Belle Époque. Você tinha um colapso da ideia de civilização tal como ela era tida. Então ela precisava se reinventar. E aí nada melhor que a guerra, para ser esse componente não só político, mas estético. Ou seja, você traz a ideia de que ela vai recuperar os erros que a civilização nos imputou e fazer um retorno à origem imaculada. Ou seja, esse escândalo da Sagração da Primavera, esse escândalo que muitas vezes é apreendido somente pelo lado musical, né? Que a gente tem um contato muito, por conta de determinadas questões rítmicas, etc. Não, pelo que você está me trazendo aqui, há também um cenário muito maior dentro da natureza desse próprio escândalo, né? Afinal de contas, então, o que era isso? A gente pode até dizer que as pessoas que estavam ali na premiere da Sagração em 1913 acreditavam estar experienciando o nascimento da arte moderna. Acreditavam por toda a publicidade envolvida, por toda a construção dos balé russos, que eles estavam experienciando o novo. É muito interessante você trazer isso, porque então quer dizer, mesmo com Schoenberg na Alemanha, mesmo com outros movimentos de vanguarda, ou mesmo até, vamos pensar assim, no Scriabin lá na Rússia, mesmo assim esse público acreditava que a novidade estava ali, naquele momento. Exatamente, porque Paris traz esse mito, né? Paris, por mais que a gente mencione um colapso civilizacional, ela é, por excelência, a capital cultural ainda. Então, os olhos estão voltados para lá, no sentido cosmopolita. Não à toa, a escritora Gertrude Stein encenou, e isso é muito bem assinalado pelo historiador Modris Exter, encenou estar na premiere sem estar. Então ele escreveu sobre a premiere sem estar lá. Então as pessoas, mesmo quem não estava, queria estar, sabe? Ficou uma coisa
fruto da publicidade. Mas mais uma coisa, o Modern Frankenstein traz uma coisa muito interessante que parece ser um estranho happening no final, né? O que é isso? Esse estranho happening é uma alusão que ele faz à sagração da primavera que ele julga ter acontecido na vida real. Isto é, com a morte de Hitler dentro do bunker, ele diz, não sabe-se que fontes ele utilizou para tirar esse tipo de informação, que os empregados do bunker começaram a se ver livres das autoridades do Führer e começaram a dançar, começaram a chamar os outros empregados, os outros serviçais e a dançar enquanto o alto comando se reunia ali na sala onde o Hitler tinha se suicidado. Isso ele me chamou de um componente estético que foi um estranho happening. Mas não sabe se aconteceu, não sabe se é criação literária da cabeça do historiador, mas pela fidelidade com que ele fala e com que ele narra o acontecimento, não me parece ser inverossímil. Então esse estranho happening seria também um grande estranho paralelo entre esses universos da Sagração em Paris e de 1945 em Berlim. Fecha um ciclo. Para ele é o ciclo moderno, que vai da Sagração da Primavera à Segunda Guerra e duas danças fazendo esse link entre esse que a gente convencionou na história chamar de entreguerras, que tem uma outra conjuntura. Ou seja, duas grandes danças, duas grandes pulsões de morte encerram um período da história. Exatamente. Bem, Danilo, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Música e Sociedade. Obrigado pela sua colaboração também de textos, artigos que você traz para a gente. E esperamos você ainda em outros projetos, em outros artigos e vídeos do Música e Sociedade. Então é isso, pessoal. Comente, curte o vídeo aqui com a gente. Continue, se inscreva aqui no YouTube. Continue com a gente também no Facebook. Continue com a gente também no Instagram. E não se esqueça de acompanhar o site. Valeu! Gostaria de promover algum evento do Música e Sociedade na sua instituição? É muito simples. Envie para nós um e-mail através do administração@musicaesociedade.com.br. Tudo sem acento.